eu trouxe aqui um roteiro e anote tudo. E lembrando, depois dessa ao vivo, a Clodoneia entra numa lista de reprodução de reprises que vamos fazer em janeiro, para que você, estudando, saiba exatamente o que focar, como focar. E a Clô trouxe aqui, então, uma novidade para a gente, que é a nossa senha de desconto. JC IOB. Com essa senha, você compra qualquer um dos cursos do Instituto IOB no site do Instituto IOB, além dos cursos Arrancada, Intensivão e Super Intensivo. Os 3 cursos que o Instituto IOB fez para você ser aprovado no Instituto IOB. Com essa senha, então, 20% de desconto, mais 30 dias de acesso. Até quando vale essa senha, Léo? Até amanhã, dia 10 de janeiro, às 23h59. Certo? Lembrando que amanhã às 19 horas vocês têm encontro marcado com o primeiro simulado nacional e INSS, que é a sua oportunidade de saber como é que você está preparado para uma prova como essa do INSS. Então, vamos lá. Faz a inscrição hoje, na hora que acabarem as palestras, e amanhã às 19 horas vocês fazem a prova. Certinho? Já já eu volto. Clô, muito obrigado por ter vindo nessa tarde chuvosa aqui em Campinas. A Clô pegou um trânsito para chegar aqui. Bem grande. Mas eu sou tudo super certo. Obrigado. Obrigada eu. Boa palestra. Obrigada. Internautas, boa tarde. É muito bom estar aqui e poder falar para vocês sobre língua portuguesa em concursos públicos. De uma forma assim mais direta, no concurso do INSS este ano. Para começar, eu vou falar o óbvio. Quando nós estamos bem preparados, não existem perguntas difíceis, não é verdade? Sendo assim, dediquem-se, preparem-se bem, estudem bastante. Vai valer a pena, eu garanto. Agora, além de estar bem preparado, é bastante oportuno nós observarmos o perfil da banca examinadora que vai formular a prova. Este ano será a Fundação Carlos Chagas, como você já sabe. E esta banca, ela tem por característica, em língua portuguesa, formular questões objetivas. Ela não gosta de muitos floreios, como a gente fala. Ela vai direto ao ponto. Que bom, né? Em língua portuguesa. Em outras matérias, ela aperta um pouco mais. E esta banca, a última vez que ela formulou uma prova para o INSS foi em 2006. Então, 6 anos se passaram. E, neste tempo, houve a necessidade, pelo número crescente de alunos, né, de concursandos, e em detrimento do número de vagas, houve uma cobrança mais intensiva. Vocês serão cobrados, sim, de um conhecimento maior em língua portuguesa, mas dentro de uma linha objetiva, certo? Agora, olhando o conteúdo que aparece no edital, a gente encontra alguns itens. Começando pela compreensão e interpretação de texto. E aqui, minha gente, não há grandes mágicas, né? Eu sei interpretar se eu for um bom leitor. Quanto mais eu leio, melhor eu interpreto, não resta a menor dúvida. Claro que o conhecimento gramatical que a gente adquire vai ajudar nesse ponto. É muito importante eu saber pontuar para entender o sentido do texto. É muito importante que eu saiba a regência verbal, porque ela vai ser aplicada no texto e em todos os itens gramaticais. Mas continue lendo bastante, que isso vai ajudar muito na interpretação. O segundo item é tipologia textual. Não por acaso está logo após. Por quê? Porque eles estão internamente ligados. A tipologia significa o tipo de texto com o qual vocês vão trabalhar. Dissertação, narração ou trechos dissertativos. E vocês podem observar, não só nesta última prova 2006, em outras provas, numa escala descendente da Carlos Chagas, 2011, 2010, 2009 e por aí vai, que os textos são dissertativos. Como eu disse, não é por acaso. A dissertação, ela tem uma característica: utilizar palavras no sentido denotativo, isto é, o sentido real. Isso propicia a não possibilidade de dupla interpretação. A palavra é o que ela significa literalmente.
eu não preciso ficar preocupada com o sentido que o autor pretendeu dar à palavra. Ela já está ali. E isso facilita a interpretação. E, por evitar ambiguidades, também facilita a montar o gabarito e evitar recursos. Então, vocês serão cobrados sobre um texto dissertativo. Preste atenção, as palavras deverão estar empregadas todas no sentido real. Quando houver a necessidade de empregarmos no sentido conotativo, sentido figurado, a palavra deverá vir entre aspas, para destacar essa diferença. Agora, como eu já falei também, a última prova foi em 2006. 2006, 2012. 6 anos. Nesse espaço de tempo, o que de novo surgiu em língua portuguesa? O novo acordo ortográfico, que já começou a ser cobrado, pela Fundação Carlos Chagas, inclusive. De uma maneira sutil, de uma maneira bem simples. Mas já apareceu na parte de ortografia, de que forma? Pelo uso do hífen. E foi cobrado naquela sua parte bem fundamental, que é o emprego do hífen em relação a prefixos. Vamos lembrar? Quando um prefixo terminar em vogal e se unir a uma palavra que também começa em vogal, deveremos usar o hífen. Micro-organismos. Quando isso não ocorrer, não existirá hífen. Então, na ortografia, além do emprego do hífen, que é provável acontecer, prestem bastante atenção no emprego dos 2 S's ou do C cedilha, do X ou do CH. E de outras palavras, expressões que costumam nos confundir na hora de aplicá-las. De encontro a ao encontro de, ao invés de, em vez de. Mal, a bendita grafia do mal, mal com L ou mal com U, continua sendo cobrada, né, gente? E sempre é bom lembrar, né? Mal com L é o antônimo de bem, mal com U é antônimo de bom. O novo acordo também começou a aparecer nas provas anteriores da Carlos Chagas, na acentuação gráfica. De que maneira? Pelas palavras que ainda recebem o acento diferencial. Vamos lá? Somente 2 palavras ainda recebem o acento diferencial. A forma verbal por, para diferenciá-la da preposição, e a forma verbal pode, pretérito perfeito de indicativo, para separá-la da sua forma homógrafa, pode, presente do indicativo. Pode, ontem ele pôde, acento diferencial, hoje não pode, sem acento diferencial. Além, evidentemente, dos acentos diferenciais que dizem respeito ao novo acordo, questões de acentuação gráfica continuam sendo cobradas, daquilo que já era e continuou sendo em que não houve modificação. Então, a acentuação das paroxítonas, excetuando-se as paroxítonas, aqueles 3 ditongos, ei, oi, el, né? As proparoxítonas, os verbos ter e vir e seus derivados, todos aqueles casos continuam sendo cobrados. Atenção para o acento diferencial, que já apareceu. Minha gente, emprego das classes de palavras. São 10. Destas 10 classes de palavras, quais aquelas que têm sido com maior frequência cobradas com provas da Carlos Chagas? Pronomes, verbos, advérbios e conjunções. Os pronomes, desde o seu emprego, quando utilizar e como utilizar um pronome pessoal, demonstrativo, indefinido, relativo, até a sua colocação na oração. Lembram a colocação pronominal? Próclise, mesóclise e ênclise. Os verbos, em toda a sua totalidade, em todas as suas flexões, com destaque maior para a transposição de uma oração, da voz passiva para a voz ativa e vice-versa. Advérbios e conjunções, eles têm sido cobrados sim, mas de uma forma indireta. Por quê? Porque a colocação dos advérbios, tais quais as conjunções,
eles modificam o sentido de uma oração. Então, com alguma frequência aparecem questões pedindo pela única que reescreve o sentido anterior ou a única que não reescreve. E a diferença vocês vão encontrar, provavelmente, pelo advérbio empregado em uma e na outra um outro que tem um sentido diferente, também a conjunção, que eu uso em uma e não na outra. Vamos para um exemplo real? Se eu digo, irei ao cinema quando chover, eu expresso uma ideia, não é mesmo? A ideia temporal. Mas se eu substituir a conjunção quando pela conjunção se, irei ao cinema se chover, eu passo uma ideia condicional. Vejo que a mudança foi na conjunção e interferiu no contexto geral. Então, é desta maneira que advérbios e conjunções têm sido cobrados com uma certa regularidade. Não posso garantir que em todas as provas, mas com uma certa frequência isso tem acontecido. Agora, a sintaxe da oração e do período. E aqui nós vamos nas funções sintáticas de um período simples e também de um período composto. Neste momento, nesse aspecto, a cobrança não tem sido muito rigorosa, não. Eles têm cobrado as funções sintáticas usuais. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, às vezes um agente da passiva. Já no período composto, atenção para as classificações das orações principalmente subordinadas. As subordinadas substantivas, nas suas 6 subdivisões, as subordinadas adverbiais, são 9 casos, e a subordinada adjetiva, 2 tipos. Então, trabalhem bastante o reconhecimento de uma oração subordinada e suas subdivisões. Após isso, nós entramos na concordâncias, tanto nominal quanto verbal. E neste momento, gente, atenção maior para a concordância verbal. Partindo da regra primeira da concordância verbal, que nos informa: o verbo tem que concordar em número e pessoa com o sujeito da oração. Esta regra base da concordância verbal é que tem sido usada para resolver um grande número de questões. A parte disso, observem com atenção verbos impessoais, que vão obrigar os verbos a permanecer na terceira pessoa do singular, independentemente do contexto em que sejam utilizados. A partícula se, quando pronome é passivador, obrigará o verbo a concordar com o sujeito. Se, índice de determinação, fará com que ele fique na terceira do singular. Então, esses 3 aspectos da concordância verbal é que têm sido os mais cobrados dentro de todo o conteúdo concordância verbal. Atenção a isto. Regências, tanto a nominal quanto a verbal. Na regência nominal, aqui a gente tem que estar mais despreocupado, porque o fato de alguns substantivos, adjetivos, em casos mais esporádicos, também advérbios, regerem, exigirem preposição ou não, isso acontece de forma natural, espontânea. Eu falo o substantivo, eu falo o adjetivo e a preposição surge naturalmente. Vamos testar? Se eu disser, eu tenho medo. É verdade, sim, eu tenho muito medo. Vocês vão de me perguntar, medo de quê? Percebo que o substantivo medo regeu, exigiu a preposição. Isso sai naturalmente. Hoje eu sei que eu estou mais apta. Mais apta a quê? A regência nominal é natural, é espontânea. A regência verbal, cuidado. Determinados verbos, ao reger em preposição ou deixar de fazê-lo, mudam de significado, comprometendo o sentido do texto. Então, muita atenção à regência verbal, que tem sido mais cobrada por esta razão, por interferir no contexto total. Lembrem também que a crase é uma extensão da regência. Então, se eu sei trabalhar a regência verbal, facilita para mim
trabalhar crase. E lembrem também que crase não se atém apenas a tem que pôr, não pode pôr. É preciso que eu saiba, se eu puser neste texto, eu trago um significado. Se eu não usar, eu trago outro. Vamos para uma parte mais prática? Me acompanhem. Se eu disser, em uma redação, escrever, saiu a francesa. Se eu passar esta mensagem, eu estou expressando. O que eu estou expressando a vocês? Que a mulher que nasceu na França saiu. Foi embora. Mas se eu fizer isso aqui, ó, eu já estou dizendo que alguém saiu à moda de os franceses saírem. Sem se dividir, sem chamar a atenção. Então não é o caso de tem que pôr, não pode pôr. É saber usar, é saber não usar, de acordo com aquilo que a gente pretenda expressar. A crase é um assunto sempre cobrado em provas por esta razão. Na hora de me expressar por escrito, é preciso que eu domine esse assunto para não pensar uma coisa e expressar outra. E chega a nossa pontuação. Minha gente, se me perguntarem que aspecto você acha mais importante de todos os colocados aqui na prova, sem medo algum eu direi pontuação. Que também é fundamental na hora de nós nos expressarmos. Se eu souber pontuar, eu me expresso de forma clara e objetiva, que é o grande intuito do estudo da língua. Na hora de eu me comunicar, quer falando, quer escrevendo, fazê-lo de forma a não deixar dúvida alguma. E se eu não souber pontuação, eu expresso, penso uma coisa e redijo outra. Vamos ver se é verdade? Vamos lá. Maria vem aqui. Com essa redação, eu estou falando sobre a Maria. Se eu isto fizer, eu estou falando para a Maria. Mudou a ideia? Bastante, né? Então, vamos observar com bastante carinho a pontuação. E vocês vão perceber, minha gente, que a pontuação, depois que eu tenho um certo conhecimento, e a esta altura vocês já adquiriram um pouco, né? A pontuação, ela ocorre devido às funções sintáticas. Toda pontuação tem que ter uma explicação sintática. Ela não existe por acaso. Eu tenho que ter uma explicação sintática. Então, ali, eu usei para quê? Para informar o vocativo, a pessoa para quem eu falo. Lembrando, todo vocativo tem que vir isolado na oração. Então, a pontuação também é muito, extremamente importante. Aí aparece a significação das palavras, que diz respeito à semântica, a parte da língua portuguesa que trabalha com o significado. E, em relação aos significados que as palavras possam manter entre si, nós percebemos que podem existir palavras sinônimas, antônimas, homônimas e parônimas. Dessas 4 classificações, quais as mais cobradas? A sinonímia e a paronímia. Eles cobram da gente um conhecimento vocabular. Porque sinônimo, minha gente, adquirimos à medida que lemos, à medida que estudamos. Nós temos que ter um vocabulário, um conhecimento vocabular grande. Porque o texto vai, às vezes, nos colocar em xeque. Se eu não souber determinada palavra, eu não conseguirei entender o sentido. E isso vai prejudicar a minha interpretação. Então, sinônimo e parônimos. Por quê? Pela confusão que podem provocar. Se eu não conhecer perfeitamente o significado de uma palavra e de seu parônimo, eu corro o perigo da impropriedade vocabular. Empregar uma palavra em lugar da outra. Elas estão muito próximas, tanto na fala quanto na escrita. Mas em momento algum elas são iguais. Nem no significado, nem na escrita. Então eu preciso saber qual o significado de flagrante e de fragrante para usar no contexto correto. Qual a diferença entre eminente e iminente?
entre o mais famoso, né, soar e suar, eu preciso ter esse conhecimento. E isso, gente, adquirimos pelo hábito da leitura. Ou, se nós quisermos, também procurarmos uma listinha, né, gente? A internet está aí, acessem lá. Palavras sinônimas, palavras parônimas, e ela vai dar uma listinha regular, satisfatória, para eu começar a trabalhar com essa parte. Aparece também no conteúdo de vocês, aparece a redação de correspondências oficiais. Este item tem sido muito pouco cobrado. E quando ocorre, é pelo reconhecimento do tipo de redação oficial. Então, eles colocam um texto, né, um trecho do texto, e fazem a pergunta. O trecho extraído acima saiu de que tipo de redação oficial? De um requerimento, de um ofício, de uma ata? E para ajudá-los, gente, recorram na internet à redação oficial da Presidência da República. Vocês vão encontrar lá com a chancela presidencial. Ela está muito bem redigida, ela foi revisada pelo Celso Antunes, um gramático excelente, e ela traz todas as receitas, porque a redação oficial realmente é uma receita, né? Então está lá o quanto, que para nós não importa, mas qual o espaço da esquerda, qual o espaço da direita, mas traz a característica de cada redação oficial. Então vocês aprendem para aplicar na hora da prova, se forem cobrados sobre isso. Minha gente, depois de falarmos assim sobre todos os itens do edital, nós vamos agora mergulhar de cabeça nos nossos estudos, não é verdade? Gente, quando forem estudar língua portuguesa, procurem entendê-la. Porque eu escuto de vocês muito o seguinte: eu não gosto de língua portuguesa. Tá bom, é um direito que você tem. Mas me responda, você entende a língua portuguesa? Não. Então você é normal, meu filho. Porque eu também não vou gostar de algo que eu não entenda. Então procure sempre o porquê. A língua, ela é lógica. A língua portuguesa, ela tem explicação. Saibam por quê algumas palavras recebem acento gráfico e outras não. Saibam a existência de um acento tônico para um acento gráfico, para entender as regras que me orientam para acentuar graficamente uma palavra ou não, em vez de decorar aquelas infidáveis e monótonas regras. Apliquem-nas, porém, conhecendo por quê. Certo? Então, estudem, por exemplo, análise sintática. É puro raciocínio. É só eu saber que função exerce um sujeito e eu vou reconhecê-lo. Eu vou ao verbo, ele vai me direcionar ao sujeito. Eu vou ao verbo, ele vai me direcionar aos complementos verbais. Minha gente, não por acaso, tudo que estudamos desde 72 com o nome de análise sintática, até lá era chamado de análise lógica. Porque é pura lógica. Eu entro com o meu raciocínio e ele sai. E não o estudo da língua, ele é gratificante. Ele não pode ser encarado como uma coisa pesada, maçante, entediante. Ufa, tenho que estudar, tenho que decorar. Não decorem nada, e sim entendam tudo. Porque depois disso, o melhor retorno que virá a vocês é passarem por placas, por faixas, por propagandas de uma forma geral e reconhecerem os acertos e os possíveis erros. Na hora em que eu sou capaz de reconhecer uma frase como correta, gramaticalmente correta, ou apontar o erro que nela existe, isso é prova de que eu estou conhecendo a língua portuguesa. E eu vou torná-la uma aliada minha. Eu vou usá-la a meu favor e não vou fazer isso arma contra mim. O estudo da língua tem que ser gratificante. Posto tudo isso, vamos às provas anteriores. Como nós estamos trabalhando com a Carlos Chagas, independentemente de ser INSS ou não, porque a última foi em 2006, procurem as provas da Carlos Chagas de 2011, de 2010, de 2009 e vejam como ela está trabalhando atualmente.
Lembrando que a diferença da cobrança de português em termos de concurso para ensino médio ou superior praticamente não existe. Tudo que estudamos em língua portuguesa ocorre até o ensino médio. Certo? Então, em faculdades, quando existem aulas de português, exceção feita à faculdade de letras, eles retomam, eles fazem uma revisão bastante superficial, diga-se de passagem, daquilo que nós estudamos até o ensino médio. Então, peguem provas, ensino médio e ensino superior, que vocês vão perceber isso. E além de perceber que o nível de cobrança em língua portuguesa é basicamente o mesmo, vocês vão perceber também em que eles estão dando um enfoque maior ou não. Certo? Agora, como eu disse, vocês vão ter que se preparar para usar a língua a seu favor. E para isso, nós vamos entender. E eu falei para vocês também, ou acho que não falei não. De qualquer maneira, se falei, vale a pena ouvir de novo. Vamos lá? O grande objetivo da língua portuguesa é nos tornar aptos a nos expressarmos com clareza e objetividade, quer falando, quer escrevendo. E de todos esses itens listados aqui, quais os mais importantes para essa clareza? Isso significa dizer, quais os mais cobrados em prova? Com certeza, concordâncias, principalmente a verbal. Regências, principalmente a verbal. Crases e pontuação. Além, como eu disse a vocês, da grafia de algumas expressões que nos confundem. Então, vamos lembrar. Ao invés de, e em vez de. Por exemplo, ao invés de, ao contrário de. Em vez de, em lugar de. Ao invés do que foi noticiado pelo Serviço de Meteorologia, hoje choveu. Entende-se o quê? Noticiou-se que faria bom tempo e, ao contrário, choveu. E ele foi ao cinema em vez de ficar em casa estudando. Em lugar de estudar, ele foi ao cinema. Isto é um exemplo de expressões que vivem nos confundindo. Agora, peguem uma boa gramática, aquela que se preocupa em informar o porquê das coisas, desde o nome que as classes gramaticais recebem. Por que determinada classe gramatical é chamada advérbio? Porque a função principal do advérbio é ad, é um prefixo que significa próximo a, junto de. A função principal do advérbio é ficar próximo ao verbo para transmitir a ele uma circunstância, um detalhe, um esclarecimento que o verbo não pede. Daí ser assim chamada advérbio. Se eu sei a função que o advérbio exerce, eu sou capaz de reconhecê-la no texto. Isso morfologicamente falando. Outra atenção que vocês devem dar é a cobrança feita pelo enunciado. Muitos ainda ficam hesitantes entre morfologia e sintaxe. Vamos lembrar? A morfologia é a parte da língua que recebe esses dois radicais, morfo e logos. Morfo vem de morfós, que quer dizer formas. Lembra uma metamorfose? A mudança da forma? Então, por formas, em língua, nós vamos entender as palavras, que nada mais são do que formas gráficas ou auditivas. Morfo, palavras. Logia, logos, estudo. Esta parte da língua trabalha, estuda as palavras. A morfologia estuda as palavras, desde a sua formação. Como que as palavras surgem? Quais os processos que nós usamos para formar palavras? E depois de formadas, que função elas exercem? A morfologia trabalha os processos de formação de palavras e as classes gramaticais.
Para cada classe gramatical corresponde uma função. Então, nós vamos ver que função cabe. Estudem para saber que função cabe ao substantivo. Lembram? Dar nome aos seres. Que função cabe ao adjetivo? Caracterizar esses seres por meio de uma qualidade ou de uma cor. À medida que eu sei a função de cada palavra, de cada classe gramatical, eu não caio neste erro aqui. Homem, alto. E fale, alto. A palavra é a mesma. Só que neste momento, observe, ela foi usada para atribuir ao substantivo homem uma característica por meio de uma qualidade. Esta é a função do adjetivo. Neste momento, a palavra alto nada mais tem a ver com o adjetivo, porque sequer eu tenho aqui um substantivo. Agora a palavra alto veio para transmitir ao verbo um detalhe, um esclarecimento que o verbo não pediu. E já sabemos que essa é a função que cabe ao advérbio. Qual a classe gramatical da palavra alto? Solta? Eu nem desconfio. Eu preciso do contexto. Em que contexto você encontrou a palavra alto? Neste aqui ou neste? A morfologia, então, trabalha processos de formação de palavras, que é um item que não aparece sendo cobrado de vocês, e as classes gramaticais. A sintaxe vai observar de que maneira estas classes gramaticais formam uma oração. Quando nós observamos a estrutura de uma oração, nós percebemos que ela é formada por partes, que são os chamados termos da oração. Então, em uma oração, nós temos os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. A sintaxe, a princípio, observa de que jeito, de que forma o substantivo, o adjetivo, o advérbio, o pronome formam uma oração. Eles virão compor os termos essenciais, sujeito, predicado, eles virão fazer parte dos termos acessórios, os objetos diretos, os indiretos, complemento nominal, agente da passiva, ou virão fazer parte dos termos acessórios, adjunta de nominal, adverbial, aposto ou vocativo. A princípio, a sintaxe estuda isso. Depois parte para as classificações das orações dentro de um período composto, orações coordenadas, orações subordinadas. E vai finalmente trabalhar concordâncias e regências. Porém, pontuação, a crase, que é a extensão, tudo sobre o que já conversamos, sobre o qual já conversamos. Minha gente, é muito importante vocês lembrarem isso. Se a cobrança for morfológica, qual a classificação morfológica da palavra alto? Eu vou ao texto e verifico. É adjetivo, é advérbio, o que ele é. Se a cobrança for sintática, então vamos observar que função sintática aquela classe gramatical exerce. Então, o adjetivo está funcionando como adjunta de nominal, como predicativo do sujeito, predicativo do objeto. O advérbio, todo advérbio é sempre adjunta adverbial. Mas vejam, prestem atenção. Qual a classificação morfológica? O que estão cobrando de vocês? Classes gramaticais. Qual a classificação sintática? Estarão cobrando a função sintática da palavra. Muito cuidado, porque quando existe a intenção de confundi-los, eles vão tentar dessa forma. A ponto de um concurso, eu vou usá-lo como exemplo do que eu estou falando, não foi formulado pela Carlos Chagas. Mas eles colocaram qual a classificação morfológica da palavra. Então, eles queriam, no caso, advérbio. Vamos supor. E uma das alternativas estava adjunta adverbial. Quem colocou adjunta adverbial errou. Apesar de sintaticamente ser adjunta adverbial, a cobrança não era sintática, era morfológica. Então, teríamos que ir no advérbio. Então, muito cuidado, observem bastante bem o enunciado de uma questão. E neste momento é o que eu digo, sejam bem mandados. Façam exatamente o que o enunciado pede. Não queiram ir além, nem fique aquém, dentro da cobrança.
Fui cobrada morfologicamente, eu devolvo a resposta. Houve uma cobrança sintática, eu devolvo a resposta. Observe bem o enunciado, porque ele é extremamente importante, ele define o que vocês precisam fazer. Uma leitura atenta, minuciosa, a um enunciado de questão vai tranquilizá-los quanto ao que vocês precisam fazer. Então, bastante atenção, bastante relaxamento na hora de ler um enunciado de uma questão. E, minha gente, para finalizar, eu vou dizer a vocês, então, que, a parte de tudo isso, junte-se ao grupo, né? Junte-se ao grupo daqueles que gostam de língua portuguesa. Despertem dentro de vocês o gosto pela nossa língua. Ela é maravilhosa, ela é muito bonita, ela é uma das mais ricas. E sintam prazer quando forem estudar a língua portuguesa. Vai valer a pena, vocês vão ter um retorno muito agradável na hora de serem entrevistados, na hora de conversar dentro de um grupo e principalmente na hora da nossa prova. A todos vocês, muito sucesso e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Caríssimos, caríssimos, só tenho a agradecer a professora Clodoné aqui pelas agradece dicas. sou eu. Muito bem. Agradecer a professora Clodoné pelas dicas de português aqui do edital do INSS. Atitudes como essa sempre terão espaço aqui no JC e no Instituto IOB, porque o nosso objetivo é preparar vocês não só com aulas, mas com dicas a respeito da interpretação do edital. Esse é um grande diferencial. Nós estamos com vocês sempre. Essa é a nossa característica, é por isso que somos uma empresa que se considera uma empresa diferenciada. Certo? Pela última vez hoje, com o código JCIOB, você compra qualquer um dos 3 cursos ou todos os cursos do Instituto IOB, todos têm um desconto, com 20% de desconto e 30 dias de acesso complementar. É claro que o enfoque dessa promoção são os cursos do INSS, arrancada, intensivão e super intensivo do INSS. Lembrando que as provas estão marcadas para fevereiro, é uma expectativa de data, fiquem atentos, acompanhem sempre no site do Instituto ou no site da Fundação Carlos Chagas para que você não perca a data da prova. E as inscrições até depois de amanhã, você tem um prazo curto para tomar a sua decisão. Amanhã, às 19 horas, e você já pode se inscrever hoje, você tem a oportunidade de fazer o simulado nacional INSS. O que é isso? Me explica, Léo, por favor, eu explico. Todas as pessoas que estão assistindo, todos os alunos do Instituto, todos os curiosos, podem se matricular nesse simulado para saber o quê? Como está o meu rendimento para a prova do INSS. Quanto eu tiraria se a prova fosse hoje? Eu seria aprovado? Seria, mas em que classificação? 2.000? 2.000 não me adianta, eu preciso agora, 1.500, 1.400, enfim. Faça o simulado e veja o seu rendimento de acordo com uma prova que elaboramos, com características da FCC. Tem muitas questões da FCC, claro, mas outras são características, como essas que a professora Clodoné acabou de passar para você. É um perfil de prova, certo? Então, a próxima e última palestra é uma palestra de ética com a professora Juliana Godoy. E eu deixo vocês, então, agora, em alguns minutos mais, com essa palestra que vai fechar esse ciclo. Lembrando que todas as palestras estarão sendo reprisadas no site do Instituto IOB, onde você também pode conferir a programação dessas palestras. Clô, muito obrigado. Obrigada. Feliz Ano Novo. Um abraço a todos os internautas.